Olá, meus queridos, tudo jóia? Sextou e isso significa que nós temos hoje o Giro da Jana, em que eu comento as atualidades que interessam no Brasil e no mundo e que podem aparecer nas provas de redação, mas também nas provas de humanas, entre outros, e eu acompanho sempre o Giro da Jana com o Janaflix, em que eu indico textos, leituras, músicas, principalmente vídeos, sejam eles filmes documentais ou ficcionais, que ajudam a compreender o tema e se aprofundar nessas reflexões. Pois então, eu tinha uma outra pauta pro dia de hoje, até eu ver o que aconteceu ontem à noite. Na noite passada, a vice-presidenta argentina Cristina Kirchner sofreu uma tentativa de assassinato, sofreu um atentado político. Já foi identificado o agressor, é um brasileiro que mora na Argentina já há vários anos. E aí, na hora em que eu vi isso, eu pensei em outros momentos em que a gente poderia pensar na agressividade em relação a mulheres que ocupam cargos de destaque na área da política, né? A gente tem discutido mais recentemente algo que pode aparecer nos vestibulares, que é a chamada violência política, porque se dá nos espaços políticos ou contra mulheres que ocupam posições políticas de gênero. E eu acho interessante que a gente esteja discutindo esse assunto nesta semana, em que houve, por exemplo, o debate entre os candidatos à presidência da República no Brasil e o atual presidente do Brasil, né, o ocupante da presidência do Brasil hoje, que é o nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Ele foi chamado a se posicionar acerca de sua postura em relação às mulheres, né? Respondendo a essa e a outras perguntas, foi considerado que ele foi um pouco agressivo. Observem o uso dos modalizadores, né, gente? Tem uma live aqui no canal sobre modalizadores. Lembrando, modalizadores são as palavras ou expressões que ajudam a moderar o discurso, dando o grau de assertividade, de certeza, de firmeza do discurso. Estou usando vários modalizadores. Então, voltando, o nosso excrementíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro foi instado a comentar a sua postura diante de mulheres e do público feminino. Diante disso, ele fez a sua resposta e afirmou que há um profundo respeito em relação às mulheres e que é um governo que investe no bem-estar e na segurança das mulheres. E aí eu gostaria apenas de mostrar uma notícia para os senhores. Orçamento de combate à violência contra a mulher cai ao menor patamar histórico na gestão Bolsonaro, diz estudo, eu vou até dar uma aumentada aqui. Segundo o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos, a alocação de recursos do então Ministério da Damares, a minha querida Dada, prevista para 2022 é de 43,2 milhões, mais de 3 vezes menor do que em 2020, quando foi de 132,5 milhões. Então, a gente pode se questionar se, de fato, há um investimento adequado na proteção das mulheres, principalmente nas mulheres que circulam pelo mundo da política, né? E aí eu até queria falar para vocês de uma interpretação que não é necessariamente minha. Algumas pessoas consideraram que o nosso queridíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, respondendo a perguntas de jornalistas mulheres durante a sabatina dos presidenciáveis, teria sido agressivo, né? Por exemplo, esse texto do jornal O Globo: Bolsonaro ataca a jornalista Vera Magalhães, em debate, e as candidatas que participavam reagem. Homens são tchutchucas com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão. Numa menção metafórica ao fato de que, às vezes, alguns homens, não estou falando que necessariamente o nosso presidente, você pode até, sei lá,
Comenta aqui embaixo o que você acha, como é o comportamento do nosso presidente em relação ao público feminino. Seja o público feminino político, seja o público feminino que exerce a função de jornalista, seja as mulheres em geral, nós todas as fraquejadas, não é mesmo? Deixa aqui embaixo o comentário. O que você acha? Como que você acha que o nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro trata as mulheres que o cercam e que não o cercam? E aí, duas das candidatas à presidência se posicionaram falando abertamente da suposta, porque eu não vou me comprometer aqui, misoginia do presidente. Gente, a misoginia é o ódio, a aversão às mulheres, não é a mesma coisa de machismo, mas estão obviamente ligados. Machismo é, né, uma estrutura social que leva à supervalorização dos valores, comportamentos e produtos dos homens em oposição à inferiorização das mulheres. Então, não são a mesma coisa, mas estão profundamente ligados. A misoginia e o machismo são subprodutos do patriarcado. Esse sistema social, político e econômico, entre outros, que afirma a superioridade da figura masculina mais velha, chefe de família, o patriarca. Você sabia a diferença entre esses termos? E aí, obviamente, eu gostaria de indicar um livro que eu já indiquei aqui 847 vezes e eu só vou parar de indicar quando todos os meus seguidores tiverem lido, que é o A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Que é uma historiadora. E ela faz uma análise histórica das origens do patriarcado, indo desde a antiguidade clássica até a contemporaneidade. E uma das análises que ela faz, que é muito interessante, deixa eu ver se ele está aqui. O meu eu sempre deixo ele à mão, eu sempre consulto. Não, tá aqui não, gente. A Gerda Lerner tem um capítulo inteiro dedicado ao afastamento das mulheres do mundo da política, a representação das mulheres como seres irracionais e, portanto, incapazes de participarem do mundo público da política. Olha, isso tem tudo a ver com a violência política de gênero. Beleza, mas isso não é a única coisa que eu gostaria que vocês lessem, tá? Um dos meus sites favoritos para comentar política é o Pública, e o David Nemer, que é um cientista, que é um estudioso profundo da política mundial, ele escreveu um texto brilhante chamado Caso Vera Magalhães, que fala, né, do tratamento dado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro a Vera Magalhães no debate, e o subtítulo é Bolsonaro odeia as mulheres porque odeia a democracia. Segundo pesquisadoras de Harvard, mulheres totalmente livres e politicamente ativas são uma ameaça para líderes autoritários. Então, esse texto do David Nemer, gente, está brilhante. Todo mundo deve ler, principalmente as mulheres, as meninas que seguem o canal e que eventualmente têm interesse pela política, mas têm medo de entrar para a política. Nós precisamos de mais mulheres nas políticas, porque quando temos mulheres envolvidas na política e elaborando políticas públicas, nós temos, em geral, não sempre, uma política que é mais democrática, que é mais igualitária. Ok, mais uma indicação, um outro site queridinho meu, que é o Politize, tá? O Politize fez uma reportagem especial sobre a violência política de gênero. E essa reportagem especial é maravilhosa porque eles não apenas se preocupam em apresentar dados atualizados sobre a violência política de gênero, mas eles falam das diversas manifestações da violência política de gênero. Então, deixa eu só tirar essa caixinha aqui. A violência política de gênero pode ser definida, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como a agressão física, ok,
psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra a mulher, com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e o exercício de funções públicas ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. Muito interessante é que foi feita uma pesquisa sobre a violência de gênero em 2020. A pesquisa aponta que nos casos em que foi possível identificar o sexo do autor da violência, os homens aparecem como autores em 100% dos casos de assassinatos, atentados e agressões e em mais de 90% dos casos de ameaças e ofensas. E aí alguém pode virar para mim e falar aquele clássico, mas nem todo homem. Pois é, jovens, nem todo tubarão é assassino. Mas dada a frequência com que os assassinos são tubarões, eu tenho medo de tubarão. Portanto, homens que não são agressores, homens que não cometem a violência política de gênero, uma das coisas que vocês podem fazer é recriminar o coleguinha ou, eventualmente, o candidato, o político que o faz. Nem todo homem, mas muito frequentemente homens. Voltando, eu acho que vale a pena ler, sim, esse texto do pessoal do Politize. Sendo muito sincera, se vocês puderem, gente, procurem tudo do Politize. Toda vez que eu vou preparar uma aula, eu procuro o tema neste site. Excelente site, eu sou uma das doadoras para a manutenção desse site, dada a qualidade da sua produção. Bom, para encerrar o nosso Giro da Jana, que já está chegando no nosso limite, eu indicaria leituras sobre violência política de gênero e participação feminina no mundo da política. Especificamente sobre violência política de gênero, tem um livro maravilhoso chamado Sempre Foi Sobre Nós. Relatos da violência política de gênero no Brasil, organizado pela Manuela Dávila, ela mesma uma liderança política feminina e feminista que sofre muitos ataques e convidou várias outras mulheres que sofrem violência política de gênero no Brasil. Por exemplo, Aniele Franco, Áurea Claudelina, Benedita da Silva, Duda Salaber, Isa Pena, que sofreu violência sexual política de gênero, entre outros. O livro é maravilhoso e está disponível também em formato digital. Vale muito a pena ler, principalmente se você é uma mulher que se interessa por política, seja participar diretamente na política, seja quer votar bem nas próximas eleições. E para encerrar, para conseguir fazer jus ao nome de Janaflix, eu tenho um documentário para indicar para vocês, que é o documentário Eleitas, que fala sobre mulheres que são eleitas na política brasileira ou que tentam ser eleitas na política brasileira e os problemas que elas enfrentam. O Eleitas está disponível no YouTube e eu queria trocar aqui só um pedacinho para vocês. Vocês sabem quantas mulheres já foram eleitas no Brasil? Ser vereadora, deputada, prefeito, senador, presidente? Eu não sei não. Eu sei que lá em Mutantes era Cisalta que era prefeita que já teve no Brasil. Agora de vereador, assim eu não sei não. Bom, a gente pode se perguntar se as diversas violências sofridas pelas mulheres, seja no mundo da política, seja em casa, seja pela mídia, são causas de termos poucas mulheres tentando a carreira política. Foi um prazer ter estado com os senhores. Eu peço a gentileza de vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem o like e aqui embaixo deixa um comentário especial para mim. Qual é a sua mulher na política mais destacada? Mulheres do Brasil. Quais são as mulheres nas quais vocês votam? Um beijo e até!